ouvir atentamente a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Isaías. Hoje nós vamos fazer uma exposição em Isaías. Não vamos parar a exposição de Salmos apenas hoje, e voltaremos. Mas hoje vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 45. Vamos ler da porção do verso de número 20 até o verso 13 do 46. Diz assim a palavra do Senhor. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são todos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam, se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo, ainda até as cães eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. Aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, estás longe da justiça. Chegar a minha justiça e não está longe. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração. Bendito Deus, santo, poderoso, Rei dos reis. Nós queremos dizer, Senhor, que nós cremos que o Senhor é o mesmo
em qualquer época, porque o Senhor não está dentro do tempo. O Senhor é o mesmo Deus que operou estas maravilhas. É o mesmo Deus que anunciou que iria acontecer. O mesmo Deus que fez acontecer, que de fato aconteceu o que o Senhor predisse. E é o mesmo Deus hoje também. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, porque nossa fé, ela é abalada por muitas vezes. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude. Esses defeitos que ficaram com a queda, Senhor. Quero pedir que o Senhor nos fortaleça em fé, no poder do Espírito Santo do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor e crermos, tenhamos fé, ânimo para crer. Tenhamos, Senhor, no Senhor, lastro, segurança para crer. Temos que crer, porque o Senhor disse. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa com isso. Para então, Senhor, que a igreja do Senhor seja edificada com a pregação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta porção, Isaías, é o anúncio na ocasião em que Isaías, estas profecias em Isaías foram dadas ao profeta, nada dessas coisas ainda tinham acontecido, foram acontecer bastante tempo depois. Mas uma coisa que nós não podemos nos deixar levar é que a situação em que o povo estava, essa sim, é uma realidade. Quando o profeta anunciava a profecia. Então, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que, nesta ocasião, havia a idolatria. A idolatria por parte, inclusive, do povo de Deus. Como nós ouvimos, inclusive, na leitura em Juízes, é uma realidade. Este é o primeiro cativeiro, então ele está mais próximo dessa realidade de Juízes do que o cativeiro de Judá. Né? Então haviam esses dois reinos, e este primeiro reino, que foi onde o tabernáculo foi edificado ali, foi fixado, né? Porque em Josué parou-se esta peregrinação e ele foi fixado. Depois foi construído o templo, e então, neste lugar, era neste reino, onde esse primeiro templo foi construído. E, mesmo assim, o povo estava desobedecendo ao Senhor e praticando aquelas mesmas coisas que em Juízes nós vimos o Senhor condenar, e muitas vezes, não foram poucas, muitos juízes se passaram e eles continuaram. Quando o juiz morria, passava um ano, um pouco paz e já começava, então, a transgressão, prostituição, deuses. Quando o Senhor suscitava juízes, o juiz, então, controlava um pouco a situação, depois entravam de novo na mesma situação. Era assim que acontecia. Esta porção é um segundo período, né, que vai a partir do capítulo 40, né, esta porção. Isaías está dividido, né, em grandes oráculos, que são o primeiro oráculo, que vai do capítulo 1 até o 39, o segundo, do 40 ao 55, e o terceiro, do 56 até o final. Vejam,
Desde este 40, nós vemos aqui uma série de situações em que o povo apresenta esses problemas. Né? Desde vamos ver Isaías, no capítulo 1, que já começa já ali a descrição de todos os problemas. Em cada oráculo, o Senhor vai mostrando qual é a forma do Senhor salvar. Mas já vejam aqui o que é que acontecia desde o capítulo 1, nós vimos. Ouvir aos céus, dar ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Veja, olha os pecados da nação. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha a situação, estou descrevendo aqui, mostrando qual era a realidade do povo nesta ocasião aqui, desta profecia que nós vamos tratar. Então, revolta do povo com Deus. E mais, estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento dono sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então, eles não se aplicavam à palavra do Senhor, mas também estavam ocupados com outros deuses, adorando os outros deuses. Então, o povo era revoltado contra o Senhor, porque também não buscava o Senhor em estudar, em conhecer o Senhor. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, blasfêmia, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Veja, eles eram acometidos de Deus, enviava castigos a eles por esta rebeldia, por estas coisas, mas eles continuavam. Eu me lembro do que aconteceu em 2020, né? Agora, quando acabamos de passar. Tantos castigos, tantas coisas o Senhor enviando, esta pandemia, e não, desta vez não é possível, o povo vai ver que precisamos de buscar mais o Senhor, precisamos, né? Não, ficou sem igreja, não, eles vão atentar mais. E essa igreja diminui muito o número de pessoas. Então, vejam, em vez deles atentarem para buscar mais o Senhor, não, como aqui diz, aí é que eles continuam mais ainda. Parece que não adianta o meu castigo, o Senhor falando. Porque vou ferir mais ainda, visto que eles continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Veja como Deus caracteriza aqui a situação de pecado do povo. Era uma desgraça, era uma coisa terrível que acontecia. E se nós olharmos para a nossa realidade, vamos ver que não é diferente, não. Todas essas pautas, inclusive a própria igreja se misturando com partidos comunistas, partidos promíscuos, com todos esses interesses que a palavra de Deus condena claramente. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. A vossa terra está assolada, vossas cidades consumidas. Vamos passar um pouco na frente, porque o interesse é mostrar a situação. A terra se acha devastada numa subversão distante. A filha de Sião é deixada como choça na vinha. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse dado. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Sodoma, prestar ouvidos à lei do Senhor Deus, vós, povo de Gomorra. Ora, ele é que parece que está lá em Gomorra, em Sodoma e Gomorra. Não, Sodoma e Gomorra foi destruída. E por que o Senhor está chamando os líderes daquelas nações de Sodoma e Gomorra? É pelo tamanho da promiscuidade, do pecado em que
Aqueles 2 reinos estavam afundados. Pecado. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Veja, havia ainda o sacrifício ao Senhor, mas era só pro forma. Não tinha o coração nele. Diz o Senhor, estou farto dos seus holocaustos. Veja, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só está aqui, sem estar de coração, sem estar como deve estar, trazendo ofertas vãs, que o Senhor não requereu, cultos que também hoje acontecem sem... Estou aqui tentando fazer um paralelo para já ir mostrando que a nossa realidade é a mesma também. Cultos de forma contrária à palavra de Deus. Pelo que quando estendeis as mãos, já estou no verso 15, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Olha a realidade do povo. Não adiantava orar. Não adiantava, porque o Senhor não queria ouvir esta oração. Veja que tristeza. Que tristeza você ter Deus contra você. Então, podemos aqui continuar até porque tem muitas outras situações, mas já basta para ter a ideia de quão profundo era esta iniquidade que o povo estava envolvido e tudo que eles tinham. E aí o Senhor, então, misericordioso como é, vem dando as suas profecias. Nós já estamos nesse ponto aqui, né, a segunda, segundo oráculo, que é o grande, né? Porque tem várias outras profecias menores, mas esta porção maior, segunda porção, 40 ao 55, e então o Senhor dá esperança a Israel. Ora, eles ainda estavam naquela situação, mas o Senhor já mostra a esperança. E então, vamos ver aqui, lendo novamente aqui do versos de número 20 a 21. Aqui nós temos também um paralelo, né? Paralelo que vai se juntar e temos um ponto central, que é um ponto no meio, em que este é o ponto central dessa porção. Então, versos de número 20 a 21 do 45. A 21. Congregai-vos, vinde, chegai-vos todos juntos, vós, que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns aos outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Agora o verso 12 e 13, vejam do 46. Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então, primeiro ponto é, o Senhor desafia as nações. Veja, o desafio. Vós sois de obstinado coração, estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça. Olha, é
é muito triste ver o povo de Deus ignorando completamente a ação poderosa de Deus. Quem é Deus? É a primeira coisa que é manchada no povo de Deus quando ele deixa o Senhor, quando ele se desvia do Senhor. Ele esquece quem é Deus. E às vezes também, o povo de Deus que está nos caminhos do Senhor passa por uma situação turbulenta e esquece quem é Deus. Esquece que o Senhor está sobre tudo, sobre todos. O Senhor é o Criador. Então, nós vemos aqui Yahvé se apresentando, o Senhor Deus se apresentando, e dizendo, olha, vocês estão esquecidos quem eu sou? Né? Bem, eu sou o único Deus. O que é que vocês estão fazendo com essas imagens? Veja o que ele diz. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens. O Senhor ironiza, inclusive dizendo, vocês estão agindo contra mim? Vocês agora têm outro Deus? Vocês tiveram a mim como Deus? E então não foi bom. Eu não sou suficiente, eu não tenho essa autoridade, não tenho poder, e então vocês procuraram um outro Deus. É isso? Então o Senhor ironiza dizendo, bom, então se juntem todos vocês. Como que ensinando um desafio. Venham com seus deuses. Vamos ver quem é Deus. Reúnam-se em conselho, como vimos aqui, né? Sobre isso. E disso nós podemos nos lembrar que o próprio Jesus teve uma atitude assim quando vinha a tropa para prendê-lo e que ele não simplesmente se deixou levar, não. Ele deu um passo à frente, sou eu. Como se dissesse, vocês vêm, é isso que vocês querem? Vocês vêm conselho para me desafiar? Então, um simples passo derrubou todos que estavam em conselho para desafiarem a ele. E é o que Deus mostra aqui. Assim, vocês estão em conselho? Estão juntos para isso? Então vamos ver quem é Deus. E já disse, eu sou o único Deus. É claro isso. Salmo 2, nós vemos isso. Juntam-se os príncipes, os reis da terra, se voltam contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que acontece mesmo. E nós vemos, inclusive, também, em outros salmos, isso também, quando Salmo 93, ou 60, diz que as águas, as ondas se voltam contra, se revoltam, mostrando, significando o povo, os líderes das nações se revoltando contra. Não caímos. Esse domínio do Senhor. Para o povo de Deus, eu quero dizer o seguinte. Toda vez que não se tem conhecimento da vontade do Senhor e, por consequência, vive-se uma vida que é contrária a muitos dos mandamentos do Senhor. Não pense que você... Não, eu conheço o Senhor, eu sirvo o Senhor.
Porque o Senhor não vai ter em conta isso. Em João, 1 João, ele diz o seguinte: aquele que diz eu conheço, 1 João, capítulo 2, aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, que é Cristo Deus semente. Não é dele, não é de Deus. Então não adianta dizer que conhece se não guarda os mandamentos. Está indo contra ele. Está fazendo como o povo fez aqui, uma rebelião contra o Senhor. Então, Deus vai pedir conta, sim. Vejo em Atos também, nós vemos isso, 4, de 5 a 8. Eles se reúnem para buscar, atacar. Não aceitam a supremacia de Jesus. Não admitem a natureza do poder da cruz, que é a glória na fraqueza. É isso que eles tinham que saber. Jesus estava pregando isso, e é isso que eles tinham que admitir. Mas eles não aceitavam isso. Então fizeram reuniões para prender Jesus. Uma outra coisa que também aprendemos nisso é que a salvação não é pela justiça dos homens, mas do Senhor. Então, por que o povo deixou o Senhor para ir atrás de ídolos? Para buscar os ídolos. Ídolos que ele diz aqui, vocês estão carregando o Deus de vocês, é isso? Não precisa ser carregado. Faz súplicas a um Deus que não pode andar, não pode fazer nada, tem que ser carregado. Que loucura! Então, Deus está mostrando assim, não é por obras, não é por vocês, não é a saída de vocês que dá certo, mas é o que o Senhor tem a dizer. Acontecia também naquela época porque o povo não estava, mesmo com o Senhor e tudo, o povo não era livre de perseguições e de ameaças de outros povos. E isso é propósito do Senhor. Muitas vezes, quando o povo de Deus é ameaçado por algum inimigo, é propósito do Senhor. O Senhor está no controle sobre todas as coisas. Mas o que é que acontecia? O povo disse, não, já que estamos assim, o Senhor não está fazendo nada, vamos buscar os outros um ídolo, um outro Deus, que faça alguma coisa por nós. Essa é a ideia deles. E foi a mesma coisa do Egito, lá da saída do Egito, aquela travessia do deserto, que Deus, às vezes, deixava eles passar por alguma dificuldade, alguma coisa, né, que foram muitas dificuldades durante o tempo, mas o Senhor dava a saída. Antes que o Senhor desse a saída, eles, não, então vamos fazer aqui o bezerro, vamos fazer aqui, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo. E essa é a saída do homem. Não querer passar por privação. E então, tomar atitudes próprias, ideias próprias, e não servir ao Senhor. Mas tem mais, porque eles continuaram a prestar cultos ao Senhor, mesmo seguindo outros deuses. Isso pode até ajudar hoje, demonstrando o seguinte, o que podemos ver de semelhança hoje, povo de Deus, pessoas pessoas que estão na igreja, que há muito tempo já nem creem mais no poder de Deus de transformação, por exemplo, de algum pecado secreto, algum pecado que tem força para ele, já não tem mais força para lutar e nem crer mais que Deus pode fazer isso, pode mudar isso. Mas está na igreja, indo para a igreja, participa das coisas da igreja, mas ele está fazendo assim. Pro forma, ele está servindo ao Senhor, mas, na verdade, está carregando o seu ídolo no coração. Ele está
quando ele deixa de crer no Senhor, no poder dele, como o único Deus, como nós vimos aqui, ele começa a carregar o seu ídolo. Outro é o seu ídolo, mas não o Senhor. Mas mais ainda, a salvação está em Sião. O Senhor quis fazer isso. E veja, congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens. 21, declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Salvador não há além de mim. Esse verso 21. Salvador não há além de mim. A salvação é do Senhor. Veja aqui também no verso 12. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça. Esse termo, a minha justiça, ele é um termo usado para falar do Salvador que irá salvar. A justiça de Deus é Cristo Jesus. Então, por isso, quando temos a justiça de Deus, nós sabemos que a salvação é pela imputação da justiça de Deus. O que é imputação? O que é imputar? É uma declaração, é algo oficial, é como um registro oficial que está guardado com Deus. Deus mesmo tem este registro, digamos assim, judicial. Ele, no seu juízo, sua corte de justiça, fez o evento do julgamento. Cristo foi a justiça no lugar da pessoa. Então, Deus pega isto e considera e registra lá na sua sentença. Este aqui é inocente, porque ele tem a justiça de meu filho. Eu que coloco, eu declaro que ele tem isso. Então, é uma declaração. Não é nada que entra na pessoa e faz com que a pessoa seja justa, não. A justiça que nós temos é imputação, é declaração de Deus, é um registro de Deus, está com Deus esse registro de que a pessoa é justa. Isso por causa da justiça de Cristo. Por isso, quando se usa essa palavra na Bíblia, Deus está dizendo, a minha justiça é Cristo. É Cristo a justiça de Deus para salvar o homem. Faço chegar a minha justiça. E veja que essa justiça dele, ele faz chegar, por quê? Porque a justiça de Deus, quando se faz chegar, se não houver julgamento, se não houver sentença, se a justiça de Deus chegar, ela tem que espantar todos e ela torna todos imundos, podres e condenados. A justiça dele é perfeita e nós não somos perfeitos. Mas quando ele diz, faço chegar a minha justiça, ele está dizendo que essa justiça vai salvar. E como é que essa justiça salva? Essa justiça salva dessa forma. Com ele declarando que aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que creem no plano de salvação, terão a justiça declarada para eles, como deles. Então, é Cristo Jesus. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. Veja que salvação está como paralelo de minha justiça. Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então, estabelecer em Sião o livramento é que a salvação é
pela igreja. É isso que quer dizer. Sião é a igreja. Veja que não há salvação fora da igreja. Nossos símbolos de fé dizem no Westminster que não há salvação ordinariamente fora da igreja. Mas, como eu disse, uma forma didática de dizer que a pessoa precisa ir para a igreja, a casa do Senhor, e lá vai obter do Senhor isso. Mas, como eu já disse, até o ladrão da cruz teve que ser incluído na igreja invisível para ser salvo. Então, não há salvação fora da igreja de jeito nenhum. A igreja invisível. Não há salvação fora da igreja invisível de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Se você pode ir à casa do Senhor e não vai, você não pense que fará parte da igreja invisível, porque não fará. Tem que ir à igreja para ter a salvação. É isso que o Senhor recheia as Escrituras com essas coisas. A salvação é em Sião. Estabelecerei em Sião. Veja, não é outro lugar, é em Sião, que é a igreja do Senhor. O livramento. E em Israel, a minha glória. Então, nós temos aqui, eu falei sobre nosso símbolo de fé, que falam sobre isso, né? Mas é bom ler. A igreja visível, que também é católica ou universal sobre o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. É isso que diz a nosso símbolo de fé. E respaldado Atos 2, 47 e 2 Coríntios 8, 5. Então, nós precisamos ver isso, saber isso. Olha, Deus é o único Deus. Ele é o Criador e requer adoração. Não pode ser dividida com ele a adoração. Tem que ser dele. E ele vai prover a sua salvação em Sião, na sua igreja. Em segundo lugar, o Senhor conclama a olhar para Cristo Jesus, para ele, para ser salvo. Vamos ver, então, a partir do 21b. Porventura não fiz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como é que nós vamos olhar para Deus? Esse termo que Deus está usando não é em vão. Ele podia falar de outra forma. Por exemplo, como é que olhamos para Deus? As Escrituras nos mostram quem é Deus, os seus atributos e as coisas. Mas, então, ele não precisa dizer olhar para mim. Mas esse termo, olhar para mim, ele está usando para dizer, olha, existe sim a expressão exata. A minha expressão exata deste Deus invisível existe visivelmente. E vocês podem olhar para ele. É maravilhoso demais isso. Isso é uma coisa grandiosa demais. Veja, se a salvação não tivesse... É como se a salvação fosse, olha, a salvação era distante de vocês e vocês não tinham acesso nenhum a ela. Mas agora, pela minha misericórdia, por quanto eu sou bondoso e misericordioso, eu quis que a minha salvação ficasse visível a vocês, ao alcance de vocês. É como se ele dissesse isso. E aqui ele está já anunciando.
Cristo Jesus. É esta salvação visível, é a expressão exata do seu ser visível, e nós podemos recorrer a ele. Nós podemos vê-lo, podemos tocá-lo, podemos aprender dele. Quem é Deus? Ver a Deus através de Cristo Jesus. Então, olhai para mim, sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Até 25. Eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. A minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Veja, percebeu que ele mudou? Sem que percebêssemos, ele mudou. Falou, olhar para mim, e depois disse, até ele virão. Não até mim. Porque ele está falando exatamente de Cristo. Que, na verdade, nós sabemos aqui, está tipificado em Ciro. Ele iria prover esta salvação. Né? Até ele virão, até Ciro. Ele iria ser este instrumento, mas nós sabemos que Ciro é tipo de Cristo. E não é a Ciro que será aqui aplicado todas as coisas. Veja, o tipo, ele não é perfeito na sua tipificação. Ele não é perfeito. Né? Em muitas coisas, Moisés foi tipo, mas em outras não. Tipo de Cristo. A mesma coisa que Ciro. Ele está como tipo de Cristo, mas veja que tem coisas aqui que não pode se aplicar a ele. Vou ler de novo. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Então, veja, a justificação não podia ser através de Ciro. Não, é em Cristo. É Cristo Jesus. Então, Ciro é o tipo que trouxe a libertação do cativeiro, desse futuro cativeiro, é o anúncio de que vai acontecer isso, mas ele não é aquele que iria dar a justiça. Cristo é quem vai dar a justiça. Né? Então, vemos aqui também no 46, 8 a 11, lembrai-vos disso, tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, e desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, olha aqui, que é Ciro, é usado para Ciro aqui. Eu chamo ele, o homem do meu conselho, para resolver essas coisas. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Então, ele vai libertar. Diante disso, nós vemos claramente que Deus, ele é supremo, superior a todas as coisas, a tudo. Inclusive, vendo assim, que ele declara o futuro, e isso acontece. Isso vem acontecendo, não é da agora de Isaías que isso acontece. Desde muito tempo atrás, o povo já devia estar mais do que ciente de que se Deus anunciou, e existem as características da revelação, da profecia autêntica. E o povo sabia disso. Em Deuteronômio existem regras para se identificar a profecia autêntica. O povo sabia disso.
Mas como é que, mesmo assim, eles ouvindo que era autêntica de fato, ainda se rebelava contra? É terrível. Mas o Senhor mostra a sua supremacia, continuando com as suas profecias e cumprimentos. Profecias e cumprimentos. Olhe para Jesus. Vai ver a eficácia da salvação dele. Porque ele cumpre o que ele diz. Mas existem consequências para os que não olham. Os que não olham serão envergonhados. Os que olham terão a glória, como ele disse. Vai ver, a minha glória está em Sião. Eu vou colocar a minha glória em Sião. E isso, aqui, o povo já viu no deserto. Ele disse isso quando, em relação à serpente de bronze, em Números 21, 8. Olhava para a serpente e era curado. Então o povo já, muitos jargões, muitas coisas que se colocam aqui, frases que o Senhor diz, o povo ouvindo, iria entender o que era isso. Mas o povo estava muito duro. João 6,40 diz, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Veja, é a mesma frase, a mesma colocação de Deus. Quando se ouve isso, era para os escribas todos já identificarem. Todo aquele que vê o Filho, olhar para o Filho, vai ter a vida eterna. E ele já está dizendo aqui, olhe para mim. Então, olhe para a minha justiça. Você terá a vida eterna. Porque no Senhor há justiça verdadeira. Não é uma justiça falsa. É uma justiça verdadeira. E ele não só salvará. Ele não só, porque Ciro, ele serviu, mais uma coisa que mostra que Ciro não é o tipo perfeito. Ciro salvou. Teve o seu momento de glória, mas passou. Mas Jesus não só salvará, ele será exaltado. Ele será adorado. Lembra quantas vezes que as pessoas chegavam perto de Jesus e se ajoelhavam adorando a ele? E era por isso que os escribas ficavam com muita raiva. Porque eles sabiam que deveriam adorar, mas não queriam reconhecer que ele era o prometido de Deus. Mas muitos reconheciam. E não reconheciam porque ele fazia milagres simplesmente, não. Reconheciam porque existiam os impostores. Inclusive, na palavra de Deus, né, Filipenses diz que o Senhor dá a operação do erro. Tinham pessoas que faziam milagres e as pessoas eram curadas para a operação do erro. Mas, quando as pessoas chegavam próximas de Jesus e se curvavam, aqueles que se curvavam, é porque Deus colocava no seu coração a abertura de entendimento, o entendimento de que este era Deus de fato. Deveria ser adorado, se curvado. E eles se curvavam. Jesus, o Salvador, deve ser exaltado sobre todos. Atos 4, 28, fala do homem do conselho. Veja, vamos olhar Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja. Atos 4. Igreja em oração. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Verso 25.
Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É o Salmo 2, né? Veja só, veja de quem está falando, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, teu propósito, predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É Jesus, o homem do conselho do Senhor. E, em terceiro lugar, o Senhor é diferente dos ídolos. Vemos aqui em verso 46, 1 e 2. Bel se curva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre bestas. As cargas que costumavam levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam, se curvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Aí veja do 46, o 6 e o 7. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam um Deus, e diante desse se prostram, se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica do seu lugar, não se move, recorre ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembro do Salmo 115, que fala, não tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem pés e não andam, são inúteis. Né? Até você vê, aqui fica bem claro esse paralelo que há nesta porção. Por isso nós não podemos perder de vista que a porção que estamos tratando, ela tem uma unidade. Né? Veja, do verso 20 ao verso 13, ao final do 46, essas porções estão se falando entre si, são paralelos. E isso para fazer o seguinte, para apontar para o centro, que é onde tudo isso vai convergir, que é o verso de número 3 a 5 do 46. Então, vejam, aqui há uma menção de Bel e Nebo. Bel e Nebo são ídolos que são considerados pelo povo estranho ao Senhor. Veja que tem muitos nomes, como Nebuzaradã, como Nabucodonosor. Então, tem vários nomes na Bíblia de reis, de líderes, que são dados por conta destes deuses aqui. O Bel é o superior a todos, e o Nebo é o filho dele, que vai reinar, que vai fazer as coisas. Veja que é semelhante, eles querem fazer coisas semelhantes ao que é narrativa bíblica, a história do Senhor. E eles, esses estrangeiros, o povo estrangeiro, tinha esses deuses. E esses deuses, aqui, veja o que está acontecendo. Ele diz aqui que eles, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre bestas, as cargas que costumavam levar são canseiras para as bestas já cansadas. Veja, você sabe o que é que Deus está falando aqui com essa profecia? É o seguinte: quando naquela época um povo dominava, tomava a outra nação, tinham alguns povos que pegavam todos os ídolos daquela nação e transportava para a nação que conquistou, para adorar aqueles ídolos. Que coisa mais estranha, rapaz. Então,
Veja, o povo de Deus estava com essas imagens de Bel, de Nebo, dessas coisas, lá com eles. E Deus está dizendo, olha, sabe o que vai acontecer? Vocês estão confiando neles? Pois eu vou dizer uma coisa a vocês. A nação vai vir invadir vocês. Vocês vão se tornar cativos. E estes ídolos que vocês construíram, que vocês fizeram para adorar, serão transportados por animais de carga. Eles não podem andar, esses ídolos não podem andar, não podem nada. Serão transportados para a nação que vai fazer vocês cativos. E foi isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Quando o povo foi tomado do cativeiro, esses ídolos que eles construíram para adorar, Nebo e Bel, foram transportados. Eram ídolos enormes, mas foram transportados pelos animais. Cansados, coitados. Veja como ele descreve exatamente isso. Bestas, as cargas que costumavam levar são canseira para as bestas, já cansadas, coitadas delas, vão ter que levar esses ídolos para lá. Esses deuses, juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Eles mesmos entram em cativeiro. Eles vão entrar no cativeiro junto com vocês. É isso que Deus está dizendo. E nós precisamos ter em nossa mente que nada que não seja a salvação do Senhor pode ter qualquer resultado positivo para nós. Não adianta. Não adianta buscar em qualquer outro lugar que não seja a palavra de Deus. É por isso que nós temos que fazer nossos filhos serem cheios da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus como se enche a barriga de comida. É isso que temos que fazer. Lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor, cantando os salmos para decorar, para que a palavra de Deus fique guardada na nossa mente. Nós temos que ter esse desejo, esse afinco, porque ela não pode ser carregada por ninguém, ela não é inútil, ela não é escrava de ninguém, ela é tão poderosa que muitos superiores neste mundo tentaram destruir, tocando fogo nas escrituras, destruindo igrejas, fazendo toda sorte de terríveis tentativas de sumir com a palavra de Deus. Mas ela é tão poderosa, ela é tão viva e eficaz, que ela se multiplicou mais ainda. Mais ainda. É isso que acontece quando tentam carregar a palavra de Deus como ídolos, quando tentam fazer com que ela seja objeto que pode ser destruído, um objeto inútil. Ela se multiplica mais ainda, mostrando o seu poder. Deus, ele não é como os ídolos. E por último, é o centro de tudo. É o contraste que há entre o Senhor e os ídolos. O verso de número 3 a 5. Não tem paralelo, porque ele é o centro. E tudo que nós vimos aqui, nós lemos de um lado e de outro, mostrando paralelos, e essas coisas vão apontando até chegar ao centro. Qual é a mensagem? É essa aqui. A mensagem é o Senhor, Deus, agindo na pessoa de Jesus Cristo. Ele salva e não
pode ser comparado a ídolos. Não é comparado a ídolos. Só ele salva e não é comparado a ídolos. Vamos ver. Versos 3 a 5 do capítulo 46. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todos os restantes da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ah, como é maravilhoso ouvir isso. Esse é um dos textos que inclusive, até textos que pessoas gravam. Carregar-vos, eu ouvi do Senhor dizendo que vai carregar. Esse é um dos textos que mostram que, aquele texto que diz assim, que nação tem um Deus tão chegado como o nosso Deus? Não há outro. Esse texto mostra o quanto Deus é chegado a nós, fazendo com que, através de Cristo Jesus, a sua salvação, nós fôssemos resguardados, fôssemos acariciados e cuidados por Ele. Veja, vou aqui fazer algumas comparações com os ídolos. Ouve-me, ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços. O que é que o Senhor quis dizer isso aqui? Vocês estão carregando os ídolos aí, seus ídolos. Eles não carregam vocês, não podem carregar vocês. Veja esse trocadilho. Eu carrego vocês nos braços, mas esses ídolos que vocês adoram não podem carregar vocês. Pior ainda, vocês têm que carregar eles, senão não vão para lugar nenhum. Vocês têm que proteger, senão serão quebrados. Tem que proteger, senão serão queimados. Mas eu é que protejo vocês de serem quebrados, queimados. Olha, veja. Desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, é mais ainda. Não é um simples carregar fisicamente, porque ele diz, desde o ventre, vocês são carregados por mim, são cuidados por mim. Então, o cuidado que eu tenho por vocês é muito além do visível. Vocês estão preocupados com as coisas visíveis, mas a preocupação maior que se deve ter é com tudo, inclusive o invisível. A alma de vocês é carregada por mim, está resguardada por mim. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Mais ainda, os ídolos vão mudar, vão se desfazer, vão se virar pó de volta. Mas eu não. Além deles não poderem carregar vocês, eles vão se transformar em pó. Eu, além de poder carregar vocês, não vou mudar nunca. Nunca! Mesmo que vocês passem por dificuldades, mesmo que vocês tenham qualquer mudança de ânimo, de variação na jornada até o céu, eu não terei variação nenhuma. Eu vou carregar vocês com o mesmo amor que sempre tive de vocês. Que declaração maravilhosa, que coisa maravilhosa. Deuteronômio 1:31 diz isso. Veja que eu vou fazer isso com um pai. Deuteronômio 1:31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes
a este lugar. O Senhor pegou pela mão. Como um pai tem cuidado do seu filho, foi assim que o Senhor fez com o povo. E veja o Salmo 28, 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Como a águia carrega seus filhos, Deuteronômio 19, 4. Deuteronômio 32, 11. Esse 32, 11, vamos ler, porque é lindo demais. É a prova disso. É maravilhoso. Deuteronômio 32, 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deixa eu ver se eu disse 19, que fala dos braços. Assim. 19, 4. Este é o caso tocante ao homicida que nela se devia colher. Deuteronômio 4. Mas todo mundo. Mas tem um texto que fala que o Senhor, com seus braços fortes, irá, e ainda Deuteronômio mesmo, irá, estará por baixo de nós, nos carrega. Considerando a natureza do Senhor, é impossível comparar. Nós temos que prestar atenção. Não há para comparar. Não há como comparar de maneira nenhuma. Esse é o ponto que nós temos que enxergar. Porque, veja, o Senhor, ele é, por natureza, incomparável. Quando há uma comparação, quando há qualquer tipo de deslize nosso para olharmos para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, ele tem ciúme. E a Bíblia diz isso. Ele não admite isso. Não admite. Porque Deus quer o coração todo. É o coração que ele quer. Isso é coisa central. Ele não quer outra coisa. Não adianta você... É por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência, ela é dirigida pelo coração. O sacrifício são as obras que podem ser feitas sem que haja coração. Né? Veja que o texto que fala sobre Sara diz que o que foi especial em Sara foi ter chamado Abraão de meu senhor, foi ter chamado Abraão de meu senhor no coração. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não simplesmente diz que ela chamou Abraão de meu senhor. Era um costume. Mas nem todas as mulheres chamavam seus maridos de senhor no coração, aonde eles não podiam ouvir. Elas chamavam de senhor. Então é isso que nós temos que ter para o Senhor. Nosso amor, com o nosso coração, amá-lo, porque ele é incomparável. Porque ele tem todas essas coisas. Então, se o Senhor controla a história, vamos tirar essas aplicações aqui. Se o Senhor controla a história, então não podemos nos preocupar com qualquer outra coisa. Nós temos que nos relacionar com ele. Então, nós crentes temos que ter mais contato com os meios de graça, orar mais, ler mais a palavra de Deus, ir à igreja. O ímpio tem que se arrepender e buscar uma vida com o Senhor através da igreja, porque ele controla a história. Então, as pessoas que estão aí preocupadas com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui, o Senhor controla a história. Não tem nenhum desses Barroso, ou seja lá quem for, não tem Dória, não tem nenhum
Nenhum. Nem a China, Xi Jinping, seja lá quem for, não tem nenhum desses que possa mover para um mínimo nesse mundo que Deus não controle, não dirija, assim como o faraó endureceu a sua serviço para não deixar o povo ir, Deus é que faz isso para que Xi Jinping, que Dória, fique falando todas essas besteiras que ele fala, para que Barroso, todo o STF faça todas essas coisas ridículas, risíveis. O povo ri deles pelas besteiras que eles fazem, coisas horríveis. E crianças, se começarem a prestar atenção, vão dar risada. Birras de criança, o que eles têm feito. Eles não podem nada. Deus está endurecendo o coração deles para eles fazerem isso. Eles tinham que ter vergonha de ser manipulados, de serem pisados. Estão sendo todos como galhofas. O mundo inteiro está rindo deles. Porque Deus está fazendo isso com eles. Fazendo eles de palhaços. Se despertassem para o que eles estão fazendo e pudessem sair do papel deles e olhar, que papel feio, que vergonha eu estou passando. Foi assim que aconteceu com o faraó. Os sábios de faraó viraram-se para faraó e disseram assim: você está louco, não vê que o país está destruído, nós estamos todos destruídos. Como é que você continua impedindo esse povo de sair? É isso que alguém poderia virar para eles, amigo deles, e dizer: gente, vocês estão vendo a palhaçada que vocês estão fazendo. Estão passando por ridículo. Não está vendo que o país está sendo destruído por essa bobeira que vocês estão fazendo? Mas Deus continua endurecendo, porque Ele quer, e quem manda é Deus. É Ele que manda. Então, para vocês do STF, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Só assim Deus pode parar de fazer vocês virarem palhaços. Só assim. Caso contrário, vocês vão continuar fazendo o que Deus quer. E vocês não vão poder fazer nada, continuar sendo envergonhados para o resto da vida de vocês. Então, se a fé controla a história, vamos então acreditar e ter atitudes condizentes com isso. Quando ele mostrar na sua palavra ameaças, nós vimos aqui quantas ameaças. Vocês estão agindo assim, povo? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. São profecias do Senhor dizendo que vai acontecer. Acredite, porque ele controla a história, ele vai fazer acontecer. Acredite e volte atrás. Acredite e se arrependa. Acredite e busque a Deus. Acredite e deixe o pecado. É isso que temos que fazer. Porque ele controla a história, sim. Não é apenas da boca para fora. Ele controla. Então, o crente tem que odiar mais o pecado. O crente tem que deixar a idolatria do coração e santificar. Pedro diz: aquele que tem essa esperança, santifica-se a si mesmo. Busca a santificação. E por último, se o Senhor cuida do seu povo, como nós vimos. Deus, desde que fez menção, e seguirá assim para sempre. Então, vamos amar mais a Ele. Pelo seguinte: o amor de Deus, ele produz amor por Ele mesmo. Quando você ama, quando Deus ama você, este amor de Deus produz amor a Ele. Essa, inclusive, é uma forma de saber se Deus se ama. Porque a pessoa diz: não, eu sei, Deus, eu amo a Deus, Deus me ama. Não dá para saber. Desse jeito não dá. Se você está dizendo que o amor, você sabe que Deus ama você porque você ama a Deus a partir do seu amor, não dá para saber. Sinto muito, não dá.
Mas a Bíblia diz que dá para saber se Deus te ama por uma coisa. Quando Deus ama a pessoa ama a Deus. Isso é feito por ele. É um efeito que é trazido. E como nós dissemos, todos os pontos, toda a ação de Deus, ela é feita através de Cristo. Como nós vimos aqui, Cristo é o seu, está como tipo de Ciro. Deus é a justiça, Jesus é a justiça de Deus. Nós vimos tudo do ponta a ponta da porção da Escritura, nós vimos que tudo é através de Jesus. Então é assim, é Jesus que controla a história. Então é ele que está fazendo tudo isso. E é a ele que devemos amar. E o amor dele, por último aqui nós vemos a respeito do amor, o amor dele é sacrificial. O amor dele foi o sacrifício, ele morreu na cruz. Então, como é que você sabe que Jesus lhe ama? Se você crê que ele morreu por você na cruz, ou seja, veja que a direção vem de lá para cá. Se você crê que ele, Jesus, morreu na cruz por amor a você, este amor dele, que veio de lá para cá primeiro, vai despertar amor por ele. Então você vai dizer, eu amo a Jesus. Eu sei que ele me ama, porque ele me despertou. Foi ele quem fez toda a obra, me despertou amor por ele. Então aí nós vamos não só dizer que conhecemos, como disse o texto lá em 1 João 2. Aquele que diz eu conheço, mas não segue os mandamentos, é mentiroso. Mas não vai ser assim. Esse amor é convertido em obras, é convertido em seguir os mandamentos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então vamos orar. Bendito Deus, Senhor Santo, Poderoso, Rei dos Reis. Queremos, Senhor, te louvar e te bendizer. Porque o Senhor controla todas as coisas. Queremos também, Senhor, reputar ao Senhor o controle sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que dirige tudo, a história, e que tem os seus requisitos. O Senhor requer obediência. Que o Senhor seja glorificado, seja amado, obedecido. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor, encarecidamente, que o Senhor, em Cristo Jesus, o Senhor domine, nos guie, tome pela mão, nos guie a esta verdade gloriosa que é Cristo Jesus. A Bíblia, a tua palavra foi nos deixada para isso. Ela é Cristo Jesus, o pão da vida, que nós podemos nos alimentar, comer dele, quando estamos fazendo com que a palavra do Senhor, os mandamentos, fiquem presos em nossa mente, lendo, devorando o Senhor. Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude a glorificar ao Senhor, a fazer com que esse mundo olhe para a igreja do Senhor e veja a glória do Senhor. Uma igreja que o Senhor mesmo disse que a salvação só seria através de Sião. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém.